Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, ouvimos uma pergunta que Jesus faz à multidão. É uma pergunta retórica. A quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? E talvez a resposta que Jesus dá a esta pergunta seja um pouco desconcertante. Diz assim: são como as crianças que, sentadas na praça, falam umas com as outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Ou seja, Jesus refere-se àquelas pessoas que não o escutaram, que não o queriam ouvir, comparando-as com aquelas crianças que se recusam a estar alegres quando há motivos para estar alegre. Podemos pensar naquelas crianças pequeninas que fazem birra e que, quando se tenta alegrar, não reagem, continuam zangadas. No fundo, o que o Senhor quer dizer é que aquelas pessoas que não o escutavam estavam a fechar o seu coração à própria palavra de Deus, que é Jesus, Deus feito homem, o Verbo encarnado. E dessa maneira o seu coração ia-se tornando cada vez mais insensível, um coração incapaz de reconhecer a ação de Deus. Eram pessoas que não se alegravam. Quando Jesus fazia uma cura, toda a gente se alegrava, menos aqueles que não queriam aceitar Jesus como Messias. Eram pessoas que não se entristeciam, como Jesus, diante das misérias alheias. No fundo, o que se limitavam a fazer era a criticar. Assim o explica Jesus no Evangelho, diz: porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dizeis: tem o demónio com ele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: é um glutão e um ébrio, amigo de publicanos e pecadores. Sempre encontra um motivo para criticar. Ora, ao ler esta passagem do Evangelho, veio-me à cabeça uma expressão que ouvi numa ocasião e que me chamou a atenção. Era alguém que dizia assim a outra pessoa: não sejas troll. Eu fiquei um bocado admirado com aquela expressão. Para mim, a palavra troll só se refere àquelas criaturas imaginárias destes livros, por exemplo, do livro do Senhor dos Anéis, em que aparecem os troll, uma espécie de gigantes cheios de força, assim disformes, com um cérebro muito pequenino, pouco inteligentes e muito brutos. No fundo, são criaturas totalmente insensíveis aos outros, que só pensam no seu bem-estar e que nesses livros de fantasia deambulavam pela noite à procura de anões para poder comer os anões. Tinham, porém, uma fraqueza muito grande. É que durante o dia tinham de ficar escondidos em grutas, porque se apanhassem a luz do sol, transformavam-se em pedra. Olha, era um bocadinho como aqueles fariseus e doutores da lei que não queriam ouvir Jesus. Jesus, que era a luz do sol, foi Ele que veio iluminar este mundo que estava nas trevas. E quando nasceu essa luz, o coração desses homens transformou-se em pedra. Pois nós, na nossa oração, temos que dizer a Jesus: Jesus, que eu não seja um troll, que o meu coração queira sempre ouvir o que tu tens para me dizer, seja capaz de ouvir o que tu tens para me dizer. Não deixes que eu me torne insensível às tuas palavras. Numa ocasião, dizia-me uma pessoa que não ia à missa e eu perguntei-lhe porquê, se havia algum motivo, e ela respondeu-me dizendo: é que eu fui uma vez e não senti nada. No fundo, o que acontecia é que essa pessoa não sabia
o que era a missa. Foi preciso explicar-lhe, com calma, o que é que acontece em cada missa. E também foi preciso explicar que o sentir não é tudo. Eu, quando estou fechado num quarto escuro, posso não sentir a luz do sol que está no exterior e, no entanto, continua o sol no seu lugar, iluminando tudo à sua volta. Mas é importante pedir a Jesus que nos dê um coração semelhante ao seu, um coração que seja sensível às necessidades dos outros, um coração que seja sensível e que queira corresponder a todo o amor de Jesus por cada um de nós. Bom, mas a que propósito é que vem aquela expressão que eu ouvi, não sejas troll? Vim a saber que se usa na gíria da internet para falar de uma pessoa que tem um comportamento que tende a desestabilizar os outros. Alguém que procura enfurecer as pessoas que estão no mesmo chat, por exemplo, às vezes de uma forma mais grosseira e às vezes com um certo ar de superioridade, dando a entender que é melhor do que os outros e que os outros percebem menos do que ele. Mas essa pessoa costuma-se designar por troll. Até pesquisando um bocadinho, vim a saber que há várias páginas que dão conselhos sobre como lidar com os trolls. Talvez o mais simples seja este. O melhor a fazer é ignorá-lo e, geralmente, ele desaparece. Pois o comportamento daqueles fariseus e doutores da lei que criticavam Jesus era um comportamento um bocadinho de troll. Deitavam abaixo, conseguiam criticar tudo o que Jesus fazia. Mesmo o milagre mais extraordinário tinha para eles um senão. Nós não podemos nem queremos ser assim. Temos de nos habituar a olhar para os outros e a criticar menos. Temos de ser capazes, e isso te pedimos, Jesus, temos de ser capazes de ver o que há de positivo nas ações dos outros. Sermos compreensivos com as outras pessoas. Não queremos ter corações de pedra. Às vezes até podemos arranjar falsos motivos para ter um coração de pedra. Podemos pensar, por exemplo, que estamos a ser justos quando criticamos uma pessoa porque ela fez algo que está mesmo mal, e é justo que se critique, mas a justiça tem de estar sempre unida à caridade. Um coração de pedra, um coração de troll, contenta-se com criticar. Um coração como o de Jesus quer ajudar a melhorar. E para isso é muitas vezes absolutamente necessário que sejamos capazes de sentir com os outros, de nos pôr na pele das outras pessoas. Isso ajudar-nos-á muitas vezes a darmos conta de que aquela pessoa não tem a mesma formação que eu, ou que tem um problema grave em casa, ou que até está adoentado e por isso parece que não está a render o mesmo no trabalho. Acabaremos por ver as coisas com outros olhos, com um olhar vivo e não um olhar petrificado, com um olhar parecido ao de Jesus e de Nossa Senhora. O coração de Maria é o mais oposto possível a um coração de pedra. É um coração de mãe. E a ela agora nos dirigimos e lhe pedimos à nossa Mãe do Céu. Talvez seja este um pedido pouco frequente, que eu não seja troll. Dá-me esse coração capaz de se alegrar com as alegrias dos outros, capaz de sofrer com os outros, um coração compreensivo, otimista e cheio de esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.